uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você é um verdadeiro crente em Deus? Talvez a sua jornada de fé em Deus tenha sido mais do que 1 ou 2 anos, e talvez na sua vida, nesses anos, você tenha suportado muitas dificuldades. Ou talvez você não tenha sido sujeitado a dificuldades e, em vez disso, recebeu muitas graças. Pode ser também que você não tenha experimentado nem dificuldades nem graça, mas, em vez disso, viveu uma vida muito comum. Independentemente de tudo isso, você continua sendo um seguidor de Deus. Então, vamos comungar a respeito do assunto de segui-lo. No entanto, devo lembrar a todos que leem estas palavras que a palavra de Deus se dirige a todos aqueles que reconhecem Deus e a todos aqueles que seguem Deus, não a todas as pessoas em geral, inclusive aquelas que não reconhecem Deus. Se você acredita que Deus está falando com a multidão, com todas as pessoas no mundo, então a palavra de Deus não terá efeito sobre você. Então, você deve manter todas as palavras perto do seu coração e não se coloque fora do alcance delas. De todo modo, deixe-nos falar sobre o que está acontecendo na nossa casa. Vocês todos agora devem entender o verdadeiro significado de acreditar em Deus. O significado da fé em Deus, sobre que eu falei antes, está relacionado à sua entrada positiva. Não é assim hoje. Hoje, eu gostaria de analisar a essência da sua fé em Deus. Claro, isso é guiá-los a partir do aspecto negativo. Se eu não fizer assim, então vocês nunca vão conhecer seu verdadeiro semblante e vão para sempre se gabar de sua devoção e fidelidade. Em outras palavras, se eu não desenterrar a feiura no fundo do coração de vocês, então cada um de vocês vai colocar uma coroa na própria cabeça e glorificar a si mesmos. A sua natureza insolente e arrogante os leva a trair sua própria consciência, a se rebelarem contra Cristo e a resistir a Ele e a revelar sua feiura, assim expondo à luz as suas intenções, noções, desejos excessivos e olhos cheios de cobiça. E, no entanto, vocês continuam a professar que vão dedicar sua vida à obra de Cristo e repetem vez após outra as verdades que foram faladas por Cristo há muito tempo. Esta é sua fé. Esta é a sua fé sem impureza. Eu sempre medi o homem com o padrão muito rigoroso. Se a sua lealdade vem com intenções e condições, então eu preferiria não ter nada da sua suposta lealdade, porque eu abomino aqueles que me enganam por meio de suas intenções e me extorquem com condições. Eu só desejo que o homem seja leal a ninguém mais além de mim, e que faça todas as coisas em nome e à prova de uma palavra: fé. Eu desprezo o uso que vocês fazem de palavras adocicadas para me fazer regozijar. Porque eu sempre trato vocês com sinceridade completa, e assim eu desejo que vocês também ajam para comigo com uma fé verdadeira. Quando se trata de fé, muitos podem pensar que seguem Deus porque têm fé, senão não suportariam tal sofrimento. Então, eu lhe pergunto o seguinte:
Por que você nunca reverencia Deus, apesar de acreditar em sua existência? Por que, então, você não tem medo de Deus no coração se acredita em sua existência? Você aceita que Cristo é a encarnação de Deus. Então por que você tem tanto desprezo e age de maneira tão irreverente para com Ele? Por que o julga abertamente? Por que você sempre observa seus movimentos? Por que não se submete a seus arranjos? Por que não age de acordo com sua palavra? Por que você o extorque e lhe rouba suas oferendas? Por que fala no lugar de Cristo? Por que julga se a sua obra e sua palavra são corretas ou não? Por que você ousa blasfemar a Ele pelas costas? São essas e outras coisas que constituem a sua fé? Cada parte do seu discurso e comportamento revela os elementos de descrença em Cristo que vocês carregam dentro de si. Os seus motivos e objetivos para o que fazem estão tomados por descrença. Até o seu olhar e o ar que vocês exalam estão maculados por tais elementos. Em outras palavras, vocês, a cada minuto do dia, carregam consigo elementos de descrença. Isso significa que a cada momento vocês correm o risco de trair Cristo, porque o sangue que corre no seu corpo está infundido com descrença no Deus encarnado. Portanto, eu digo que as pegadas que vocês deixam no caminho da crença em Deus não são substanciais. A sua jornada ao longo do caminho da crença em Deus não é bem embasada, e vocês, em vez disso, estão simplesmente agindo sem se envolver. Vocês são sempre céticos em relação à palavra de Cristo e não conseguem colocá-la em prática imediatamente. Esta é a razão por que vocês não têm fé em Cristo, e sempre ter noções a respeito dele é outra razão por que vocês não acreditam em Cristo. Sempre reter ceticismo em relação à obra de Cristo, permitir que a palavra de Cristo caia em ouvidos moucos, ter uma opinião a respeito de qualquer obra executada por Cristo e não ser capaz de entender adequadamente, ter dificuldade de deixar noções de lado independentemente da explicação que receber e assim por diante. Esses são todos elementos de descrença misturados no seu coração. Apesar de vocês seguirem a obra de Cristo e nunca ficarem para trás, há rebelião demais misturada em seu coração. Esta rebelião é uma impureza na sua crença em Deus. Talvez vocês não concordem, mas se não pode reconhecer suas próprias intenções a partir disso, então você certamente será aquele que vai perecer. Porque Deus aperfeiçoa apenas aqueles que acreditam nele de verdade, não aqueles que são céticos em relação a ele, e menos ainda aqueles que o seguem, apesar de nunca ter acreditado que ele é Deus. Algumas pessoas não se regozijam com a verdade, muito menos com o julgamento. Em vez disso, regozijam-se com poder e riquezas. Tais pessoas estão fadadas a ser snobs. Elas buscam exclusivamente aquelas denominações no mundo que têm influência e aqueles pastores e professores que vêm de seminários. Apesar de ter aceitado o caminho da verdade, eles permanecem céticos e são incapazes de se dedicar por completo. Falam de se sacrificar a Deus, mas seus olhos estão focados nos grandes pastores e professores,
e Cristo é deixado de lado. O coração deles está cheio de fama, fortuna e glória. Eles não acreditam de jeito nenhum que um homem assim tão pequeno é capaz de conquistar tantos, que alguém tão desinteressante é capaz de aperfeiçoar as pessoas. Eles não acreditam que todos esses ninguéms entre a poeira e os montes de esterco são pessoas escolhidas por Deus. Acreditam que se tais pessoas fossem o objeto da salvação de Deus, então o céu e a terra iriam virar de cabeça para baixo, e todos os homens iriam rir até não poder mais. Acreditam que se Deus escolhesse tais corpos para serem aperfeiçoados, então esses grandes homens iriam se transformar no próprio Deus. Sua perspectiva é maculada por descrença. De fato, longe de descrença, são animais absurdos, porque só valorizam posição, prestígio e poder. Aquilo que eles têm em alta conta são grandes grupos e denominações. Eles não têm nenhuma consideração por aqueles que são conduzidos por Cristo. São simplesmente traidores que deram as costas para Cristo, para a verdade e para a vida. Aquilo que você admira não é a humildade de Cristo, mas sim aqueles falsos pastores de posição proeminente. Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo, mas sim aqueles libertinos que se associam ao mundo vil. Você ri da dor de Cristo, que não tem lugar para deitar a cabeça, mas admira aqueles cadáveres que tomam as oferendas e vivem em devassidão. Você não está disposto a sofrer ao lado de Cristo, mas sim contente de ir para os braços daqueles anticristos descuidados, apesar de eles apenas lhe fornecerem carne, apenas letras e apenas controle. Mesmo agora, o seu coração ainda se volta para eles, para sua reputação, para sua posição no coração de todos os satanases, para sua influência e para sua autoridade. Mas continua a ter uma atitude de resistência e recusa de aceitar a obra de Cristo. É por isto que eu digo que você não tem a fé de reconhecer Cristo. A razão por que você o seguiu até hoje é inteiramente porque foi forçado. No seu coração, para sempre se empilham muitas imagens altivas. Você não é capaz de esquecer cada palavra e feito deles, nem suas palavras e mãos influentes. Eles são, no seu coração, para sempre supremos e para sempre heróis. Mas isto não vale para o Cristo de hoje. Ele é para sempre insignificante no seu coração e para sempre indigno de reverência. Porque ele é comum demais, tem muito pouca influência e está longe de soberbo. De qualquer modo, eu digo que todos aqueles que não estimam a verdade são todos descrentes e traidores da verdade. Tais homens nunca receberão a aprovação de Cristo. Você agora identificou quanta desgraça existe dentro de você? E quanta traição de Cristo? Eu insisto, portanto, já que você escolheu o caminho da verdade, então você deveria se dedicar de todo o coração. Não seja ambivalente nem irresoluto. Você deve compreender que Deus não pertence ao mundo ou a qualquer pessoa em particular, mas a todos aqueles que acreditam nele verdadeiramente, todos aqueles que o adoram e todos aqueles que são devotos e fiéis a ele.
No presente, ainda há muita descrença dentro de vocês. Tentem olhar com diligência para dentro de si mesmos e certamente vão encontrar a resposta. Quando encontrar a resposta real, então vai reconhecer que você não é um crente a Deus, mas sim alguém que engana, blasfema e o trai, e alguém que é desleal a Ele. Então, você vai perceber que Cristo não é homem, mas Deus. Quando esse dia chegar, então você vai reverenciar, temer e amar a Cristo verdadeiramente. No presente, a sua fé é apenas 30% do seu coração, ao passo que 70% é possuído por dúvida. Qualquer ato feito e qualquer sentença proferida por Cristo pode fazer com que vocês formem noções e opiniões a respeito dele. Essas noções e essas opiniões derivam da sua descrença completa nele. Vocês admiram e temem apenas o Deus que não se vê no céu e não tem consideração pelo Cristo vivo na terra. Será que isso também não é sua descrença? Vocês anseiam apenas pelo Deus que executou obra no passado, mas não ergue o rosto para o Cristo de hoje. Isso é sempre a fé misturada no seu coração que não acredita no Cristo de hoje. Eu não subestimo vocês porque há descrença demais dentro de vocês. Uma parte sua muito grande é impura e precisa ser dissecada. Essas impurezas são um sinal de que vocês não têm absolutamente fé nenhuma. Elas são uma marca da sua renúncia a Cristo e os marcam como traidores de Cristo. Elas são um véu que cobre o seu conhecimento de Cristo, uma barreira ao seu ser ganhado por Cristo, um obstáculo impedindo que vocês sejam compatíveis com Cristo e uma prova de que Cristo não lhes dá sua aprovação. Este é o momento de examinar todas as partes da sua vida. Fazer isso vai beneficiá-los de todas as maneiras imagináveis.